Olá, bom dia meus queridos. Nós iremos ver a nossa aula de hoje, né? Sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então peço a vocês atenção sobre essa aula. Nós teremos explicações, né? Nas razões trigonométricas, né? A importância de cada situação do seno, cosseno, tangente. Nós teremos a adequação à fórmula, certo? Nós teremos exemplos, né? E teremos uma atividade ao final, né? Para vocês copiarem e responderem e fazerem a devolutiva. Então, vamos lá dar início à nossa aula sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, o surgimento da trigonometria ela está ligada à necessidade do homem relacionar ângulos à distância pouco acessíveis. A ferramenta utilizada para o desenvolvimento da trigonometria é o triângulo, onde relações particulares entre os ângulos e as medidas de seus lados foram estabelecidas. Esse estudo recebeu o nome de razões trigonométricas, que são denominadas de seno, cosseno e tangente. Bom, nós temos aqui, pessoal, as razões trigonométricas, né? As relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e a tangente. Vou adequar aqui ao nosso ponteirozinho. Então você vê aqui, ó, nessa figura, onde nós temos um triângulo retângulo, aonde esse ângulo aqui tem um ângulo reto e ele mede, só apagar aqui um errinho, vamos lá, é um triângulo retângulo, aonde ele tem um ângulo reto e esse ângulo reto mede quanto? Mede 90 graus, ok? Aonde nós temos dois catetos e a medida maior, né, da figura, do lado da figura, que é a hipotenusa. A razão trigonométrica no triângulo retângulo, elas são definidas em seno, cosseno e tangente. O seno é o quê? É o cateto oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa, certo? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, são essas três, né, que a gente vai trabalhar, né, nessas razões trigonométricas. Só refrisando, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Como saber qual fórmula usar em uma questão? É isso que a gente tem que parar para pensar um pouco e, né, reformular, né, com esses questionamentos, né, como saber, né, usar o cálculo nessas questões. Primeiro, você tem que observar a figura da questão e os seus dados, né? A gente vai ver na página seguinte como utilizar. Mas essa aqui é a nomenclatura de como a gente deve fazer. Você pode anotar essas informações. Você deve primeiro observar, né, a figura da questão e seus dados. Depois, o posicionamento do ângulo. Tem que analisar o posicionamento do ângulo. Se a questão te forneceu o seno, se ela te deu o cosseno e se deu a tangente ou somente um desses. Certo? Então, vamos observar com esse exemplo. Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Né? Quando ele diz aqui aproximadamente, nós sabemos que o valor não pode ser
um valor x definido, pode ser um valor aproximado. Utilizando o seno, né, nós temos aqui, ó, o seno de 20 graus vai ser igual a 0,342. O cosseno de 20 graus igual a 0,94. E a tangente de 20 graus igual a 0,364. Pronto, nós temos aí a questão. Vamos agora trabalhar essa questão aqui, ó. Vejam bem, né? O avião ele parte desse ponto, né? Aí ele vem decolando aqui, seguindo aqui, ó, essa trajetória vermelha que eu estou passando para vocês, até esse ponto, ok? Até esse ponto aqui. Ou seja, qual foi o percurso do avião, né? Ele percorreu 2.000 metros, ok? Em relação aqui, né, nós temos o solo, que é o ponto, né, de distância, né, desse ponto. Aqui ele formou um ângulo em relação ao momento de decolagem, né, e ao solo. Ele formou aqui um ângulo. E esse ângulo é de 20 graus, ok? Pronto. Do ponto de altura do avião para o solo, nós temos a altura H, que ele não definiu quanto é essa altura. Aí vem aquela pergunta: será que eu vou trabalhar o seno, o cosseno ou a tangente? Bom, pessoal, o que você tem que observar é a posição do ângulo. Aí eu tenho aqui a posição do ângulo. Aí, ó, quem está oposto ao ângulo de 20 graus? H. Certo? H está oposto ao ângulo de 20 graus. Aí eu tenho, ó, o outro valor, que é essa distância, né, do avião, de 2.000 metros, que corresponde a quem? A hipotenusa. A hipotenusa. Então eu já posso definir, se eu tenho o cateto, oposto sobre a hipotenusa, quem eu vou calcular? Aí você volta lá na anterior, reformulando. Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno, certo? É o seno. Aí você vem para a questão. Então vai ser seno de 20 graus igual, certo? O cateto oposto, que é H, que ele quer saber a altura, sobre a hipotenusa, que é 2.000 metros, ok? Sendo que ele deu o valor do seno de 20 graus. Vamos voltar lá para ver quanto é o valor do seno de 20 graus. Está aqui, ó, 0,342 é o seno de 20 graus. Então, nós temos 0,342 igual a H sobre 2.000, ok? Usando a regrinha de 3, né? Aqui você coloca, subtém que você tem um 1 e multiplica em cruz. Então, 1 vezes H, H. 0,342 vezes 2.000, né? Vai ter aqui já, né? Definimos 2.000 vezes 0,342, a ordem não importa, da multiplicação. Onde temos a altura, que é igual a 684 metros. Ou seja, né, corresponde à altura aqui, né, do avião em relação ao solo. Compreendido? A altura atingida pelo avião, né, em relação ao solo. Então vamos lá. Próxima questão. Próximo exercício aqui, exercício 2. Para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa, conforme o esquema abaixo. O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento, que será dividida ao meio para fazer as duas partes do telhado. Sabendo que o telhado será feito segundo um ângulo de 55 graus, calcule a medida X da largura da casa. Então veja aqui, ó, que a gente tem que ver são os comandos.
Ele quer que a gente calcule a medida x da largura da casa. Pronto, sabendo que nós temos o seno de 55 graus, que é igual a 0,82. O cosseno de 55 graus é igual a 0,57. E a tangente de 55 graus, que é igual a 1,43. Bom, observando esse suporte, nós definimos o quê? Que ele precisava fazer o telhado dessa casa. Para fazer o telhado dessa casa, ele tinha uma folha de isopor. Aí, para constituir essa parte do triângulo da figura, ele teve que quebrar a folha de isopor ao meio, certo? Sendo que, como ele tinha a folha, quebrando ao meio, ele formava, né, o telhado dessa casa. E os estudantes pretendiam, né, de uma forma inteligente, queriam que o ângulo que formasse pelos dois pedaços do isopor formasse um ângulo de 55 graus. Então, eles tinham já isso em mente, né? Mas, na verdade, o que a questão está pedindo? Ele quer saber a largura, né? A largura dessa casa, que ele chamou ela de x, né? Então, vamos ver aqui mais à frente o que acontece. Quando o telhado da maquete foi feito com a placa de isopor de 1 metro de comprimento, ao dividir a placa ao meio, a medida da casa do telhado será de 0,5. Ou seja, ele tinha 1 metro, né? Ele dividiu ao meio, então cada parte ficou medindo 0,5 metros. Aqui, até já defini aqui, né? 0,5 metros. O ângulo é de 55 graus. E o ângulo formado entre a reta, que representa o telhado, e uma reta na direção horizontal, se unirmos essas retas, formamos um triângulo isósceles. Ou seja, o que seria esse triângulo isósceles? Né? São triângulos que têm o quê? Os dois lados, aqui, ó, de mesma medida. Ou seja, eu tinha a folha de isopor, quebrei ao meio, um lado vai medir 0,5 e o outro vai medir 0,5. Portanto, eu tenho aí um triângulo isósceles, onde dois lados têm a mesma medida. Vamos então, agora, traçar a altura desse triângulo. Por que eu vou traçar a altura? Porque a gente está se referindo, né, a um triângulo retângulo, onde existe um ângulo que mede 90 graus, como foi explicado anteriormente. Então, você observa aqui no suporte que essa parte onde eu estou marcando aqui é um lado, né, do isopor, ok? Sendo que nós temos aqui a altura que a gente dividiu, que corresponde à altura do telhado, né? Essa altura onde está aqui, nesse ponto. E o y, ele representa a metade dessa altura em relação ao comprimento total da casa, que é x. Ok? Comprimento total da casa é x, que é o que ele quer saber. Como a gente está trabalhando triângulo retângulo, certo? A gente tem essa altura, né? Que é a altura do telhado, né? E nós temos essa medida, né, dessa base aqui, ok? Que mede y, que é a metade de x. E nós já temos essa medida aqui, ó, desse ponto, que é 0,5, ok? Que são, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiramente, eu vou ter que descobrir, né, o valor, né, desse y, né, que nós não temos. Qual é a informação que nós temos concreta? Nós temos o ângulo de 55 graus, que é estabelecido pelos alunos,
E nós temos aqui essa distância, né, do ponto de altura até a base da estrutura da casa, onde mede 0,5, que é a metade do isopor. Bom, com isso, nós vamos lembrar, né, do princípio do seno, cosseno e tangente. Quando você tem, né, o valor, vamos observar aqui anteriormente, a medida de y será a metade da medida de x, foi o que eu acabei de explicar, que corresponde à largura da casa. Pronto. Dessa forma, temos a medida da hipotenusa, né? Quanto é a hipotenusa citada lá na questão? 0,5. Por quê? Porque ela é o lado maior da figura do triângulo retângulo. Então, o lado maior é a hipotenusa. Procuramos a medida y. Nós temos que saber quanto é que vale y, que é o cateto ao lado do ângulo, certo? Então, voltando na questão, nós temos o ângulo 55, nós temos a hipotenusa e nós temos esse cateto que é adjacente ao ângulo, né? Quando eu tenho um cateto adjacente, eu vou calcular o seno, cosseno ou a tangente. Aí a gente volta lá no questionamento anterior. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Se ele tem o cateto adjacente e tem a hipotenusa, eu vou descobrir o cosseno, né? Então, o cosseno, né, dessa figura. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Cosseno de 55 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sendo que ele deu o valor do cosseno de 55 graus, que é 0,57. Igual ao cateto adjacente, que é y, que a gente tem que descobrir, certo? Sobre a hipotenusa, que é 0,5. Aí aqui você usa a regrinha de 3, né? 1 vezes y. Aí 0,57 vezes 0,5. Né? Que multiplicando 0,57 vezes 0,5 dá 0,285. Respondi a questão? Não. Eu só achei o valor de y. E o que a questão está pedindo? Ele está pedindo a medida do comprimento da casa na questão. Então, a medida do comprimento da casa é x. Ou seja, y é só a metade. Então, eu terei 2 vezes, né, o valor de y, que corresponde ao valor de x. Então, 2 vezes 0,285, vamos achar 0,57. Certo? Então, a medida da largura da casa é de 0,57 metros. Como a unidade lá está em metros, a gente define a unidade que está. Podemos transformar em centímetro? Podemos. Como é uma maquete, é uma medida mais milimetrada, a gente pode transformar então em centímetro. Para transformar em centímetro, você tem de metro para centímetro, quantas casas? Você tem metro, decímetro, centímetro. 2 casas para a direita, certo? Então, quando você tem 2 casas para a direita, você multiplica por 100. Então, 0,57 vezes 100 dá 57 centímetros, certo? Pronto, aqui, pessoal, nós temos o exercício, certo? Para vocês treinarem aí. Um avião que deslocou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? O que você tem que observar, né? Você tem um ângulo, né? E você tem esse valor de 8.000 metros, né? Que é a distância, né? Do ponto até uma certa altura, né? Como ele está se referindo ao avião, é o ponto de partida dele até o ponto em que ele atingiu o seu ponto máximo na altura em relação ao solo. Aí ele quer saber, a pergunta, o comando é: qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância, a distância de 8.000 metros. Então é bem simples a questão.
A segunda questão, o menino avista um ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo, considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro. Calcule a altura desse ponto. Veja que o menino, observação a partir desse ponto, né? Ele está aqui, ó. Ele tem aqui o deslocamento até o ponto do morro, certo? Que são 500 metros. Aí o ponto de observação, o ponto do morro, está aqui, ó. Onde ele definiu que ele está, né, a um ponto X, que ele quer saber aonde forma-se um ângulo de 20 graus. Aí você vai observar, ele deu, né, ele deu a distância do menino ao morro, pelo solo, e deu a distância de observação do menino até o ponto do morro. Você vai descobrir o que? A altura, né? A altura. Essa altura total. Mas antes de tudo, você tem que descobrir a altura do ponto de observação do menino ao morro, né? A partir do olho dele. Depois você vai pegar e somar o resultado da altura do menino. A terceira questão, João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. De acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Pessoal, desenhe, faça um esboço gráfico do desenho para ficar mais fácil a resolução para vocês. Anote os dados em questão, né? E vocês vão compreender melhor. E observem bem os exemplos. Bom, pessoal, ficando por aqui, desejando a vocês bom estudo e que vocês consigam, né, realizar, né, esse objetivo da aula de vocês. Deixando aqui essa mensagem. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder entusiasmo. Sucesso significa realizar seus próprios sonhos, cantar sua própria canção, dançar sua própria dança, criar do seu coração e apreciar a jornada, confiando que não importa o que aconteça. O importante é que ficará tudo bem. Não abandone o seu futuro, dê duro, lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino, só o ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo, recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, quem não parar vai chegar lá. Não desista.